Uma bolsa de luxo que eu compro no shopping pode ser uma bolsa de valores? Como que funciona a B3? E por que B3? Não sabe o que eu tô falando? Então fica comigo no vídeo. Fala pessoal, meu nome é Vinícius Gilger e estamos em mais um vídeo do canal Ações Ordinárias. E hoje iremos falar de bolsa de valores, não é bolsinha não, é bolsa de valores. Antes de tudo, você sabe o porquê bolsa? Se você sabe, comenta embaixo, eu já sei, para eu saber que você está esperto, seu ordinário. Eu, pelo menos quando descobri, achei interessante. Vamos lá! Onde tudo começou. A história da Bolsa de Valores é uma repleta altas e baixas, porque aconteceu muita coisa até as bolsas dos modelos atuais. Tudo começou em lugares improváveis, como nas ruas de Amsterdã, isso mesmo, na Holanda. No início do século XVII, comerciantes se reuniam para fazer compra e venda de ações, que no caso eles não chamavam ainda disso, mas de participações da Companhia das Índias Orientais. Ela tinha uma sigla chamada VOC. E essas reuniões desses comerciantes deu início à primeira bolsa de valores, a de Amsterdã. E para você entender o tamanho dessa VOC, cara, olha que bizarro. Eles tinham um exército, pensa só, uma empresa que eles transportavam produtos da Índia até a Europa por Amsterdã e tinha um exército que protegia, tipo, essas embarcações. Era bizarro o tamanho do poder que tinha essa empresa. Beleza, à medida que o tempo passou, a Bolsa de Valores naturalmente evoluiu, passando por momentos históricos, como por exemplo, a Revolução Industrial, a Grande Depressão, guerras e reviravoltas econômicas globais. Desde então, ela se tornou o epicentro da economia mundial, onde bilhões de dólares em ações, títulos e outros ativos são negociados diariamente. Essa é uma história bem resumida de como a Bolsa de Valores se tornou um dos pilares da economia mundial. Então, vamos contar um pouquinho do que? Da Bolsa de Valores aqui do Brasil. A história da Bolsa de Valores aqui no Brasil começa em 1845. Foi fundada a primeira instituição para negociações de títulos públicos, lá no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, veio a Bovespa, aqui em São Paulo, em 1890. E basicamente, essas bolsas de valores negociavam títulos públicos, o que ajudou bastante a financiar tanto o Brasil, nosso governo, quanto as empresas. E ao longo das décadas, a Bovespa foi crescendo e foi incluindo outros ativos, como por exemplo, negociações de ações. Aí em 2000, o Bovespa se tornou uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, basicamente deixando qualquer investidor poder comprar uma participação dele próprio. Mas a maior mudança foi em 2008, quando o Bovespa se uniu com a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Ou seja, agora ele poderia ter ações, futuros e mercado balcão. E um pouco mais para frente, unindo-se também com a CETIP, ele agora se torna a B3, Bolsa Brasil Balcão. Então agora, pelo menos, entendemos um pouquinho do que é a tal B3, que nada mais é que a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então vamos falar um pouquinho agora do que ela é, o que ela faz, mas antes, eu quero falar algo bem sério com você. Tô vendo que a maioria aqui tá assistindo o vídeo, mas eu sei, você ainda não deu a inscrição nesse canal e muito menos o like. Então, dá uma força no canal para ele ficar cada vez maior, seu ordinário. Voltando para o raciocínio. A Bolsa de Valores é uma instituição financeira que funciona como um mercado organizado para negociação de diversos ativos, como por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETFs. Então pensa assim, ela é como se fosse uma feira onde tem um monte de lojinha vendendo um monte de coisa diferente e você entra na feira e fala, putz, hoje eu quero uma ação do Itaú. Então, atualmente, elas têm uma função fundamental no sistema financeiro.
ela desempenha várias funções, como por exemplo, negociações de ações. Poxa, eu acho que isso aqui é a mais óbvia, que todo mundo aqui já imaginaria, mas ela disponibiliza a possibilidade de uma empresa emitir uma ação, ou seja, ela vender parte da participação dela para acionistas minoritários. E esses próprios acionistas minoritários trocarem entre si, no caso, compra e venda de ações. É um mecanismo essencial para as empresas conseguir captar dinheiro de terceiros. Em outras palavras, para ver se você entendeu mesmo, é a maneira de você comprar uma participação de uma empresa, você ser o sócio e não precisar bater lá na porta da empresa. Já imaginou? Eu chegar lá no centro empresarial do Itaú, chegar lá naquele prédio bonito e no 20º andar, deve ser isso mais ou menos, bater na porta lá e falar: ô seu Milton, vende R$1.000 essa empresa pra mim? Então, a Bolsa de Valores faz essa interface entre a empresa e os investidores. E isso se aplica para todos os ativos, como por exemplo fundos imobiliários. Outra função, precificação dos ativos. As bolsas fornecem um local onde fica lá a última compra, a última venda. Então isso gera um valor daquele ativo, o que é essencial para a transparência do mercado. Então pensa assim, eles registrando tanto as compras quanto as vendas, você consegue ver quais foram as transações e ninguém é passado para trás. Já pensou o José querer comprar uma ação do Itaú a R$10 e alguém tentar vender para ele a 15? Então esse mecanismo é excelente para não ter manipulação de preços no mercado. Acesso de capital. Empresas que querem captar recursos do mercado, como eu já falei, podem lançar ações no mercado pelas ofertas públicas iniciais, também conhecida como IPO. Isso permite que ela tenha financiamento para expandir os seus negócios. Então pensa só, a padaria do José, ele faz o melhor pão do mundo. Só que ele não tem mais dinheiro para expandir, gente. Ele só tem aquela padaria. Aí o que ele pensa? Putz, posso pegar o dinheiro do banco, que é um pouco caro, mas eu pode ser. Ou eu abrir a minha padaria com uma SA na B3 e começar a captar recursos de terceiros. Isso faz com que outros investidores possam ser sócios de José. Diversificação de investimento. As bolsas de valores permitem que o investidor minoritário diversifique os seus investimentos. É muito simples. Então você pode elaborar o seu portfólio com ações de várias empresas, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa. Isso ajuda a reduzir o risco do seu investimento. Transparência e regulamentação. As bolsas de valores são regulamentadas e exigem transparência nos negócios. Elas têm regras claras de integridade e transparência para os investidores. Aqui é a parte chata que o investidor às vezes nem vê, mas é extremamente importante. Essas regras claras, essas normas, fazem com que o investidor minoritário não seja passado para trás. Liquidez e facilidade de compra e venda. A liquidez é uma característica extremamente importante que faz com que o investidor compre ou venda seus ativos de forma rápida e eficiente. Então, como eu usei no outro exemplo, é a facilidade de comprar ações de uma grande empresa sem muito esforço, sem precisar se envolver de fato com o presidente da empresa. Além disso, com os avanços tecnológicos, cada vez fica mais fácil para o investidor individual, eu ou você, conseguir fazer compras na Bolsa de Valores. Eu espero ter ajudado com essa explicação e se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. As bolsas de valores desempenham um papel essencial na alocação de recursos financeiros e no funcionamento da economia global. Sem mais, um abraço ordinário e até a próxima!